A bicicleta velha rangeu ao parar em frente ao portão da construção. Pedro desceu devagar, ajeitou a mochila surrada e olhou para a obra gigantesca. Foi quando o engenheiro se aproximou e disse com um sorriso de deboche: "Veio de bicicleta velha? Essa porcaria enferrujada nem devia estar perto de uma obra como essa." O que aquele engenheiro arrogante não sabia é que estava cometendo o maior erro da sua vida. E quando a verdade viesse à tona, seria tarde demais. 4 palavras que fariam Rodrigo Guimarães, o engenheiro-chefe, se arrepender de cada segundo de arrogância. Mas ainda não era a hora. Por enquanto, Pedro apenas caminhava pelo portão, sentindo os olhares pesados sobre ele. "Ei, você aí!" A voz cortou o ar como um chicote. Pedro virou. Um homem de capacete amarelo brilhante, camisa social imaculada por baixo do colete refletor e óculos de grife pendurados no bolso, avançava em sua direção. Rodrigo Guimarães tinha aquele ar de quem nasceu para mandar. Seus sapatos reluziam mesmo sobre a poeira da obra. "Isso aqui não é abrigo, não. Você está perdido?" Rodrigo falou alto, chamando a atenção de todos ao redor. Pedro olhou para ele com calma. "Bom dia, sou o novo pedreiro. Combinei de começar hoje." Rodrigo soltou uma risada curta e cruel. "Pedreiro? Veio de bicicleta?" Ele apontou para a bicicleta velha encostada na grade. A corrente enferrujada ainda balançava. "Aqui é obra de alto padrão, meu amigo. A gente precisa de profissional, não de gente que não consegue nem comprar uma moto." Os outros trabalhadores pararam. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros seguraram risos nervosos. O ajudante mais jovem, de nome João, apertou a pá na mão e baixou a cabeça. Ele sabia que Rodrigo estava sendo cruel sem necessidade. Pedro não desviou os olhos. "Cheguei no horário. Estou pronto para trabalhar." "Pronto para trabalhar?" Rodrigo caminhou ao redor de Pedro como um predador avaliando a presa. "Olha só essas roupas, essa camisa toda remendada. Aposto que você nem terminou o fundamental. Provavelmente fugiu da escola para trabalhar na roça, né? E agora acha que vai conseguir acompanhar uma equipe como a minha?" Pedro respirou fundo. Seus dedos se fecharam levemente, mas sua voz saiu firme e baixa. "Só vim trabalhar. Me mostre o que precisa ser feito." Rodrigo jogou a cabeça para trás e gargalhou. "Que humildade! Gente assim até tem serventia. Pelo menos não vai reclamar quando eu mandar fazer o trabalho sujo." Ele se virou para os outros. "Alguém arruma uma colher de pedreiro para o ciclista aqui e põe ele para trabalhar na área dos fundos, longe da vista dos clientes." João deu um passo à frente. "Engenheiro, eu posso mostrar para ele onde..." "Quieto!" Rodrigo cortou. "Você não está aqui para fazer amizade. Está aqui para trabalhar. E você..." Ele apontou para Pedro. "Primeira coisa, deixa essa bicicleta ridícula longe da entrada. Os investidores passam aqui. Não quero que pensem que contratamos gente desesperada." Pedro assentiu devagar. Pegou a bicicleta e a levou até os fundos da obra, onde os entulhos se acumulavam. Alguns trabalhadores o seguiram com os olhos. A humilhação estava feita. Rodrigo tinha colocado o novato no seu lugar. Na visão dele, mais um pobre coitado que precisava daquele emprego para sobreviver. Descartável. Mas enquanto Pedro guardava sua bicicleta, seus olhos percorreram toda a estrutura da obra. Ele viu as colunas recém-levantadas, os andames mal encaixados, o nivelamento irregular do segundo piso. Viu os erros que ninguém mais estava vendo. E não disse nada. Ainda não. João se aproximou dele quando Rodrigo se afastou. "Desculpa por ele, cara. O Rodrigo é assim com todo mundo que chega. Ele acha que é dono do mundo." Pedro sorriu de leve. "Está tudo bem. Já vi coisa pior." "O sério?" João pareceu surpreso. "Você parece tranquilo demais para alguém que acabou de levar uma dessa." "É porque eu sei que palavras não constroem prédio. Trabalho sim." Pedro vestiu suas luvas surradas. "Me mostra onde eu começo?" João balançou a cabeça com um meio sorriso. "Você é diferente. A maioria já teria ido embora ou brigado com ele." Ele apontou para uma pilha de tijolos e sacos de cimento.
Rodrigo quer que você comece preparando massa para o alicerce do muro lateral. É trabalho braçal pesado. Ele sempre coloca os novatos nisso para ver se eles aguentam. Pedro olhou para a pilha. Quantos sacos? 20. Talvez mais. Então é melhor começar logo. Pedro pegou a pá e se posicionou. Suas mãos seguraram a ferramenta com uma firmeza que chamou a atenção de João. Não era o jeito inseguro de um iniciante. Era o movimento preciso de alguém que tinha feito aquilo 1000 vezes, talvez mais. Do outro lado da obra, Rodrigo observava de longe com um sorriso de satisfação. Mais um peão quebrado no lugar, mais um que ia aprender quem mandava ali. Ele virou para seu assistente técnico, Bruno, e disse: fica de olho naquele. Se ele reclamar de alguma coisa, manda embora na hora. A gente não precisa de gente fraca aqui. Bruno, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhar cansado, apenas assentiu. Mas algo nele não concordava. Ele tinha visto muita gente passar por aquela obra e tinha aprendido a reconhecer algo nos olhos de um homem. Rodrigo via fraqueza em Pedro. Bruno via algo totalmente diferente. Via paciência, propósito e talvez conhecimento. Pedro começou a trabalhar. A pá subia e descia com ritmo constante. A areia, o cimento e a água se misturavam na proporção exata. Ele não precisava medir. Seus olhos sabiam. Suas mãos sabiam. Em 40 minutos, ele tinha preparado o dobro do que Rodrigo esperava. E a qualidade da massa era perfeita. Nem muito mole, nem muito dura. João passou de novo e parou, impressionado. Cara, você é rápido. Pedro limpou o suor da testa. Prática. Onde você trabalhou antes? Pedro hesitou por um segundo. Em muitos lugares. Ele não mentiu, mas também não contou a verdade completa. Não ainda. Amanhã passou. O sol subiu no céu e transformou a obra em uma fornalha. Rodrigo apareceu de novo, esperando ver Pedro exausto, reclamando, talvez até desistindo. Mas o que ele encontrou foi algo inesperado. Pedro terminando o trabalho, suor escorrendo pelo rosto, mas sem uma palavra de queixa. Rodrigo franziu o senho. Aquilo o irritou. Terminou? Ele perguntou incrédulo. Sim, senhor. Rodrigo se aproximou da massa. Mexeu com uma espátula. Estava no ponto. Ele disfarçou a surpresa. Conseguiu fazer o básico, ainda bem. Agora pega essa massa e começa a assentar os blocos ali. Ele apontou para o muro. Quero ver se você sabe fazer mais do que misturar cimento. Pedro pegou a colher de pedreiro e começou. Bloco por bloco. Nível perfeito. Juntas uniformes. Alinhamento impecável. Cada movimento era preciso e rápido. Rápido demais para alguém que supostamente era apenas mais um pedreiro comum. Bruno, que observava de longe, cruzou os braços e murmurou para si mesmo. Esse cara não é comum, de jeito nenhum. E enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja, Pedro assentava o último bloco do dia. Rodrigo assistia de longe, com os braços cruzados e a mandíbula tensa. Algo não estava certo, mas ele não sabia o quê. Ainda não. Os dias seguintes trouxeram um padrão. Pedro chegava sempre no mesmo horário, na mesma bicicleta velha, e Rodrigo nunca perdia a oportunidade de humilhá-lo. Olha só, o ciclista chegou! Rodrigo gritava toda manhã, fazendo questão de que todos ouvissem. Deve ter saído de casa às 5 da manhã para chegar pedalando, né? Aposto que mora num lugar bem distante daqui. Pedro apenas acenava com a cabeça e ia para seu posto de trabalho. Mas a cada dia, algo ficava mais evidente. Ele não era um pedreiro comum, nem de longe. Na terça-feira, Bruno distribuiu as tarefas. Pedro, preciso que você levante aquela parede de contenção no subsolo. É trabalho para 2 homens, mas o Márcio está de atestado. Você consegue começar sozinho até eu arranjar ajuda? Consigo. A resposta veio simples, sem hesitação. Rodrigo passou e ouviu a conversa. Contenção? Bruno, você enlouqueceu? Esse cara mal sabe fazer uma parede reta. Contenção exige cálculo, exige técnica. Ele vai desabar tudo.
Bruno se virou para Rodrigo. Engenheiro, com todo respeito, eu sei o que estou fazendo. O Pedro tem se mostrado muito competente. Competente? Rodrigo deu um passo à frente. Ele é um pedreiro de meia tigela que veio aqui porque não consegue emprego em lugar nenhum. Eu sou o engenheiro responsável por essa obra, e eu digo que ele não está pronto para isso. Pedro, que estava a poucos metros, ouviu tudo, mas não reagiu. Apenas pegou suas ferramentas e desceu para o subsolo. João foi atrás dele. Cara, você não vai responder ele não? João perguntou indignado. Para quê? Pedro começou a marcar o terreno com precisão milimétrica. Ele pode falar o que quiser. Meu trabalho vai falar por mim. João observou Pedro trabalhar e ficou impressionado. Pedro não apenas sabia o que estava fazendo, ele dominava cada detalhe. Verificou o nível do solo 3 vezes, calculou a inclinação da drenagem, preparou a base com uma técnica que João nunca tinha visto antes. Tudo sem consultar planta, tudo de cabeça. Você já fez isso antes? João perguntou. Já. Pedro não elaborou. Continuou trabalhando. 3 horas depois, metade da parede de contenção estava pronta. Rodrigo desceu para inspecionar, certo de que encontraria erros. Ele chegou com a trena, com o nível, com a postura de quem ia humilhar mais uma vez, mas não encontrou nada. A parede estava perfeita, alinhamento impecável, prumo exato, amarração correta dos blocos. Até a argamassa estava na espessura ideal. Rodrigo passou 10 minutos procurando defeitos e não achou nenhum. Seu rosto ficou vermelho. Sorte de iniciante, ele resmungou. Vamos ver se você mantém esse nível. E subiu as escadas pisando forte. João soltou uma risada baixa quando Rodrigo saiu. Cara, você acabou de deixar ele sem chão. Pedro limpou as mãos no pano. Não foi minha intenção, mas foi o que aconteceu e todo mundo viu. João se aproximou. Posso te fazer uma pergunta? De verdade, quem você é? Porque você não é um pedreiro comum. Eu trabalho com isso há 5 anos e nunca vi ninguém trabalhar como você. Se Pedro parou, olhou para João. Havia honestidade naquele rapaz, lealdade também. Ele suspirou. João, eu vou te pedir uma coisa. Não espalha isso ainda, ok? Mas eu estudei muito, engenharia civil. Me formei há 8 anos. João arregalou os olhos. Você é engenheiro? Fui. Hoje eu sou pedreiro e tenho um motivo para eu estar aqui. Pedro colocou a mão no ombro de João. Mas não é hora ainda de todo mundo saber. Você guarda esse segredo para mim? João balançou a cabeça, ainda processando. Guardo. Mas, cara, por que você está deixando o Rodrigo te humilhar desse jeito? Porque, às vezes, a gente precisa descer para ver quem as pessoas realmente são. Pedro voltou ao trabalho. E eu estou vendo muito bem quem ele é. A tarde trouxe um novo desafio. A betoneira quebrou. Era uma máquina cara, importada, e a obra inteira dependia dela para manter o cronograma. O técnico não poderia vir até o dia seguinte. Rodrigo estava desesperado. Maldição! Vamos atrasar tudo por causa dessa porcaria. Ele chutou um balde vazio. Bruno, liga para a locadora, aluga qualquer coisa para hoje. Vai custar o dobro no aluguel de emergência, engenheiro. Bruno alertou. Eu sei, mas não tenho escolha. Pedro se aproximou. Posso dar uma olhada? Rodrigo virou como uma cobra. O quê? Você? Agora você é mecânico também? Só quero ajudar. Ajudar? Você mal sabe usar uma colher de pedreiro direito, quanto mais consertar uma betoneira alemã de 50 mil reais. Rodrigo estava alterado. O atraso significava multa. Multa significava o dono da construtora sabendo. E ele não podia deixar isso acontecer. Pedro manteve a calma. Deixa eu só olhar, se eu não conseguir, vocês chamam a locadora. Bruno interveio. Rodrigo, não custa nada. A gente já perdeu 1 hora esperando. Mais 10 minutos não vão fazer diferença. Rodrigo apertou os dentes. Tá bom, mas quando você piorar a situação, a conta vai sair do seu salário. Pedro se abaixou ao lado da máquina. Abriu o painel elétrico. Seus dedos correram pelos fios, pelos conectores, pelos circuitos. Seus olhos analisavam tudo com a precisão de quem tinha feito aquilo centenas de vezes.
Ele identificou o problema em menos de 2 minutos. Um fusível queimado e um fio partido na ligação do motor. Tem um fusível sobressalente? Pedro perguntou. Bruno correu até o almoxarifado e voltou com uma caixa. Pedro escolheu o fusível correto, substituiu, emendou o fio com técnica profissional e fechou o painel. Pode ligar. Bruno girou a chave. A betoneira ganhou vida. O tambor começou a girar perfeitamente. Silêncio. Todos olhavam para Pedro. Rodrigo estava pálido. Como você fez isso? Bruno perguntou impressionado. Pedro se levantou e limpou as mãos. Experiência. Experiência? Rodrigo encontrou sua voz novamente, mas ela saía trêmula. Que tipo de pedreiro sabe consertar equipamento elétrico? Pedro apenas deu de ombros. Um que presta atenção. E voltou para seu trabalho, deixando Rodrigo com uma expressão mista de raiva e confusão. Naquela noite, enquanto os trabalhadores deixavam a obra, Bruno chamou Rodrigo no canteiro. Preciso falar com você. O que foi? Esse Pedro tem algo estranho nele, no bom sentido. Bruno cruzou os braços. Ele sabe demais, trabalha bem demais, não reclama nunca. E hoje ele consertou uma máquina que nem o técnico especializado conseguiu resolver por telefone. Rodrigo cuspiu no chão. E daí? Quer que eu dê uma medalha para ele? Ele é um pedreiro, Bruno. Um pedreiro. Não importa o que ele saiba fazer. Ele chegou aqui de bicicleta velha, com roupa rasgada, implorando por emprego. Isso diz tudo sobre ele. Diz? Bruno balançou a cabeça. Ou talvez diga tudo sobre nós, sobre como julgamos as pessoas pela aparência. Rodrigo se aproximou, ameaçador. Você está questionando minha liderança? Estou te alertando. Esse homem não é o que você pensa, e você está fazendo inimizade à toa. Inimizade? Rodrigo riu com escárnio. Ele não é nada para mim. É só mais um na folha de pagamento. E se eu quiser, mando ele embora amanhã mesmo. Bruno suspirou. Faz o que você quiser, Rodrigo. Mas eu já vi muita gente arrogante se dar mal. E alguma coisa me diz que você está prestes a aprender uma lição. Rodrigo o empurrou de leve ao passar. A única lição aqui é quem manda. E esse alguém sou eu. Mas enquanto Rodrigo ia embora no seu carro importado, Pedro pedalava sua bicicleta velha pelas ruas escuras da cidade, e em seu rosto havia um leve sorriso. Não de vingança, mas de quem sabe que a verdade sempre aparece. Sempre. E essa verdade estava mais perto do que Rodrigo imaginava. Sexta-feira, o dia que mudaria tudo. Um cliente importante chegaria à obra. Um investidor árabe considerando comprar 3 andares do prédio. Rodrigo estava nervoso. Aquela venda significava uma comissão enorme, talvez até uma promoção. Você, Rodrigo apontou para Pedro. Quando o cliente chegar, você some. Vai para o subsolo, não quero que ele veja gente como você. Pedro parou de trabalhar. Gente como eu. Isso mesmo. Sujo, mal vestido, de bicicleta velha. Rodrigo se aproximou. Esse cliente está pagando milhões. Ele precisa ver excelência, não pobreza. O silêncio pesou. João cerrou os punhos. Bruno fechou os olhos. Pedro apenas assentiu devagar. Como quiser. O cliente chegou às 10. Senhor Al-Rahman, um homem alto de barba grisalha, acompanhado de um consultor técnico alemão. Rodrigo os recebeu com seu melhor sorriso. A visita corria perfeitamente, até chegarem ao 3º andar. O consultor, Hans, parou em frente a uma coluna principal. Franziu a testa. Tirou um aparelho da maleta e começou a medir. Sua expressão mudou. Senhor Guimarães, Hans chamou, sério. Esta coluna está com desvio de 3,5 graus. Isso pode comprometer toda a estrutura. O sorriso de Rodrigo congelou. Isso é impossível. Os números não mentem. Hans mostrou o visor. O erro está na construção. Rodrigo começou a suar frio. Aquela venda estava desmoronando. Toda a obra poderia estar comprometida. Multas, processos, demissão. Foi quando Pedro apareceu. Ele tinha ouvido a conversa. Com licença, Pedro se aproximou do grupo. Rodrigo se virou furioso.
O que você está fazendo aqui? Eu mandei você ficar nos fundos. Ouvi sobre a coluna. Posso verificar? Hans avaliou o pedreiro simples de roupas sujas. Claro. Pedro se aproximou. Passou a mão pela superfície. Mediu. Ligou o nível a laser. Então sorriu. Não há erro na coluna. Como assim? Hans franziu a testa. Seu equipamento está certo. Há um desvio de 3,5 graus. Mas não é um erro. Pedro apontou para o projeto que Rodrigo segurava. Posso ver a planta? Rodrigo, confuso, entregou. Pedro analisou por 10 segundos. É isso. Essa coluna foi projetada com essa inclinação intencional. Desvio calculado de 3,1 graus para compensação de carga assimétrica do terraço, suspenso no 6º andar. É uma técnica avançada de engenharia. Hans pegou a planta. Leu a anotação técnica. Seus olhos se arregalaram. Meu Deus! Você está certo. É um design brilhante. Rodrigo estava boquiaberto. Como Pedro sabia disso? Ele mesmo tinha esquecido aquele detalhe. E um simples pedreiro. O Sr. Al-Rahman olhou para Pedro. Jovem, você trabalha aqui há quanto tempo? 1 semana, senhor. E já conhece o projeto todo? Eu tenho facilidade com plantas. Hans se aproximou. Rapaz, você acabou de salvar esta negociação e demonstrou conhecimento técnico excepcional. Virou para Rodrigo. Você treinou ele? Rodrigo engoliu seco. Ele é novo aqui. Impressionante. Você estudou engenharia, jovem. Pedro olhou para Rodrigo, depois para o chão. Eu me formei há alguns anos, mas prefiro trabalhar com as mãos. A bomba caiu. Rodrigo ficou vermelho de raiva e vergonha. Um engenheiro formado trabalhando como pedreiro na sua obra, e ele tinha passado 1 semana humilhando o homem. Fascinante, disse Al-Rahman. Isso demonstra caráter, humildade. Estendeu a mão. Qual seu nome? Pedro Silva, senhor. Pedro, você me impressionou. Virou para Rodrigo. Quero fechar a compra, mas com uma condição. Quero que este jovem faça parte da equipe que vai finalizar meu apartamento. Rodrigo mal conseguia falar. Claro... Quando os visitantes foram embora, Rodrigo agarrou Pedro pelo braço e o puxou para um canto isolado. Sua voz tremia de raiva. Quem você pensa que é, fazendo eu parecer um idiota na frente do cliente? Pedro se soltou com calma. Eu só ajudei. A venda aconteceu, não foi? Você me humilhou. Rodrigo estava descontrolado. Por que escondeu que é formado? Por que veio trabalhar aqui como peão? Isso não é da sua conta. É sim. Rodrigo empurrou Pedro no ombro. Você veio me sabotar. Alguém te mandou? Pedro respirou fundo. Seus olhos encontraram os de Rodrigo. E havia algo diferente ali. Decepção. Ninguém me mandou, Rodrigo. Eu vim porque quis. Pedro parou. Balançou a cabeça. Eu vou continuar fazendo meu trabalho. E você deveria fazer o seu. Virou para ir embora. Rodrigo gritou, você não vai durar muito aqui, eu garanto. Mas Pedro não respondeu. Voltou ao trabalho. Algo tinha mudado. Todos tinham visto. Pedro não era mais o pedreiro humilde que aceitava tudo calado. Ele era um enigma, e Rodrigo tinha acabado de fazer o pior inimigo possível. Bruno se aproximou. Eu te avisei. Cala a boca, Bruno. Eu avisei que aquele homem não era o que você pensava. Você está com raiva porque ele te salvou? Ele não me salvou. Ele me fez parecer incompetente. Bruno suspirou. Rodrigo, você não sabe quem é esse homem. E alguma coisa me diz que você está prestes a descobrir da pior forma possível. Rodrigo empurrou Bruno e foi embora. Mas as palavras ficaram. No fundo ele sabia. Sabia que tinha cometido um erro. Mas seu orgulho não deixava admitir. João se aproximou de Pedro. Cara, você foi incrível. Pedro sorriu de leve. Obrigado. Por que não conta logo para todo mundo? Por que deixa o Rodrigo te tratar desse jeito? Pedro parou. Olhou através das janelas sem vidro. Porque ainda não é a hora, João. Mas vai chegar. E quando chegar, voltou a trabalhar. A verdade vai aparecer. E vai doer. João sentiu um calafrio. Tinha algo na voz de Pedro. Algo que dizia,
Essa história está longe de terminar. O fim de semana passou como uma tempestade silenciosa. Na segunda-feira, Rodrigo chegou com um plano. Se não podia despedir Pedro, ia torná-lo pedir demissão. Pedro! Rodrigo chamou. Hoje você vai trabalhar no esgoto. Tem um entupimento no subsolo. Pedro olhou para ele. Tem encanador para isso. Tinha. Ele não veio. Então você vai fazer. Rodrigo cruzou os braços. Ou está com nojo. Não tenho nojo de trabalho nenhum. Pedro pegou suas ferramentas. Onde é? A raiva de Rodrigo aumentou. Por que ele nunca reagia? Pedro desceu. O esgoto estava realmente entupido. Água suja por todo lado. O cheiro era insuportável. Mas Pedro arregaçou as mangas e começou. João desceu meia hora depois. Cara, o Rodrigo tá de sacanagem. Isso não é trabalho seu. Alguém tem que fazer. Pedro estava desmontando conexões. Mas você é engenheiro. Hoje eu sou pedreiro, João. E pedreiro faz o que precisa. Pedro parou. Sabe, não importa qual trabalho você faz. Importa como você faz. João se sentou. Por que você está aqui de verdade? Pedro ficou em silêncio. Talvez fosse hora de contar. Você sabe quem é o dono dessa construtora? Ricardo Silva. Nunca vi ele, mas dizem que é gente boa. Pedro sorriu. Ricardo Silva é meu irmão. João quase caiu. O quê? Irmão mais velho. Construímos essa empresa juntos há 15 anos. Éramos pedreiros. Trabalhávamos de sol a sol. Quando juntamos dinheiro, abrimos a construtora. Então você é dono também? Não. Eu saí da sociedade há 8 anos. Fui estudar, trabalhar em empresas grandes. Ganhava bem, mas perdi o chão. Perdi o contato com o que realmente importa. Pedro desobstruiu um cano. Quando meu irmão me ligou há 1 mês, dizendo que tinha problemas na obra, que o engenheiro-chefe era arrogante, mas ele não tinha provas, eu decidi vir ver. Você veio espionar o Rodrigo? Vim ver como os funcionários são tratados, como a obra é conduzida. Pedro se levantou. Meu irmão pediu para não revelar quem eu sou. Ele queria que as pessoas se mostrassem de verdade. E mostraram. O Rodrigo não faz ideia. Não. E é melhor assim. Pedro pegou suas ferramentas. João, você não pode contar, ainda não é hora. Por que não? Você podia acabar com ele agora. Por que não vim para a vingança? Vim para entender. Pedro sorriu. Rodrigo precisa de uma lição, mas não de mim, dele mesmo. Enquanto isso, no escritório, Rodrigo estava ao telefone, alterado. Não é possível. Eu conferi os cálculos 3 vezes. Como assim a fundação do bloco B está fora do padrão? O engenheiro da fiscalização repetiu. Há um erro de 5 centímetros no nivelamento. Você vai precisar refazer tudo. Isso vai custar uma fortuna. Deveria ter verificado antes de concretar. Rodrigo estava pálido. 5 centímetros. Como isso passou? Aquilo ia direto para o dono. Bruno entrou. Engenheiro, precisamos conversar sobre o bloco B. Eu já sei. Rodrigo estava desesperado. Você revisou? Bruno puxou uma pasta. Porque aqui está a assinatura do seu assistente, não a sua. Você delegou. Era verdade. Ele tinha confiado no assistente. E o assistente errou. Mas a responsabilidade era dele. Quanto vai custar? 200 mil? Talvez mais. Rodrigo sentou pesadamente. 200 mil reais. 6 semanas de atraso. Se o dono descobrisse, tem como esconder? Bruno olhou para ele, incrédulo. A fiscalização já sabe. E você quer esconder do dono? Só até eu resolver? Não. Não vou ser cúmplice disso. O senhor Ricardo precisa saber. Hoje. Bruno saiu, deixando Rodrigo sozinho. Tarde da noite, Pedro finalizava o trabalho quando ouviu passos. Era Rodrigo, cambaleando como se carregasse o mundo. Você... Rodrigo parou. Sua voz estava quebrada. Você sabia? Do bloco B, vi o problema há 3 dias. Comentei com o Bruno. Por que não falou comigo? Porque toda vez que eu falo, você me despreza. Pedro manteve a calma. Você não queria ouvir nada de um pedreiro. Rodrigo passou as mãos no rosto. Eu vou ser demitido. 200 mil de prejuízo. Não foi erro seu, foi do seu assistente. Mas eu sou o responsável, Rodrigo gritou. Então desabou. Sentou no chão. Eu trabalhei tanto, estudei.
Me formei o melhor da turma. E agora, por 5 centímetros, Pedro ficou em silêncio. Sabe o que é o pior? Rodrigo olhou para ele. Não é ser demitido. É saber que você estava certo e eu errado. Eu te tratei como lixo porque você vinha de bicicleta. Porque tinha roupa velha. Porque achei que era melhor que você. Ele riu amargamente. E você é engenheiro. Melhor que eu em tudo. E eu fui um idiota. Rodrigo, não, deixa eu terminar. Rodrigo se levantou. Eu te devo desculpas, enormes. Fui preconceituoso, arrogante, cruel. Você não merecia nada disso. Pedro estendeu a mão. Aceito as desculpas. Rodrigo apertou. Pela primeira vez havia algo real entre os dois. Você acha que o dono vai me dar uma chance? Pedro sorriu levemente. Acho que ele vai avaliar tudo, os acertos e os erros, e vai decidir que tipo de líder essa empresa precisa. Eu mereço ser demitido. Talvez, ou talvez mereça uma segunda chance para ser melhor. Pedro pegou sua mochila. Mas isso não depende de mim. Ele subiu, deixando Rodrigo sozinho. E pela primeira vez, Rodrigo realmente pensou em todas as pessoas que humilhou, em como usou sua posição para diminuir outros, em como se tornou o que odiava. A lição estava sendo aprendida. Quarta-feira. O dia que todos temiam e esperavam. Ricardo Silva estava vindo à obra. A notícia se espalhou como fogo. O dono nunca aparecia sem avisar. E quando aparecia sem avisar, era porque algo estava muito errado. Rodrigo estava pálido. Tinha passado 2 dias sem dormir. O relatório sobre o Bloco B já estava nas mãos de Ricardo. Bruno tinha cumprido sua palavra e informado tudo. Agora era só questão de tempo até a sentença. Gente, ele chegou! Alguém gritou do portão. Um carro preto estacionou. Todos pararam de trabalhar. Era como se o tempo tivesse congelado. A porta se abriu e Ricardo Silva desceu. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Usava camisa simples, calça jeans e botas de trabalho. Nada de terno, nada de luxo. Ele tinha começado como pedreiro e nunca esqueceu disso. Rodrigo desceu correndo as escadas. Tinha ensaiado um discurso, uma explicação, uma defesa. Mas quando chegou perto de Ricardo, as palavras sumiram. Senhor Silva, eu... Depois. Ricardo levantou a mão. Primeiro eu quero ver a obra, toda ela. Sim, senhor. Rodrigo engoliu seco. Ricardo começou a caminhar. Seus olhos corriam por cada detalhe. Ele tocava as paredes, verificava os níveis, olhava as junções. Era um homem que entendia de construção. Não dava para enganar. Pedro estava no 2º andar quando viu Ricardo subindo. Seus olhos se encontraram. Ricardo deu um leve aceno. Pedro respondeu com um sorriso discreto. Ninguém percebeu. Rodrigo estava ocupado demais explicando cada seção, tentando impressionar. E aqui temos a estrutura do terraço suspenso. Rodrigo mostrava nervoso. Com compensação de carga calculada e... Eu sei o que é, Ricardo cortou. Eu li o projeto. Aliás, quem sugeriu essa solução? Rodrigo hesitou. Eu, o arquiteto original, propôs e eu... Não foi você. Ricardo olhou para ele. Alguém me disse que teve um problema aqui com um cliente e que um dos funcionários resolveu. Rodrigo ficou vermelho. Foi o Pedro, mas ele apenas... Pedro! Ricardo olhou ao redor. Onde ele está? Ali, senhor. Bruno apontou. Ricardo caminhou até Pedro. Rodrigo o seguiu, sem entender o que estava acontecendo. Pedro, certo? Ricardo estendeu a mão. Sim, senhor. Pedro apertou. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Me contaram que você salvou uma venda importante. Ricardo sorriu. E que você é engenheiro formado. Por que está trabalhando como pedreiro? Pedro olhou para Ricardo. Havia algo nos olhos dele. Uma comunicação silenciosa. Eu gosto de trabalhar com as mãos, senhor. Me mantém conectado com o que realmente importa. Entendo perfeitamente. Ricardo colocou a mão no ombro de Pedro. Homens como você são raros. Vou precisar conversar com você depois. Em particular. Quando quiser, senhor. Ricardo se virou para Rodrigo. Agora me mostra o Bloco B.
O sangue de Rodrigo congelou. Eles caminharam até a área problemática. O erro estava visível agora. 5 centímetros de desnível na fundação. Uma falha que custaria caro. Ricardo ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, apenas olhando, calculando, pensando. 200 mil para corrigir, Ricardo disse finalmente. 6 semanas de atraso, multa contratual, prejuízo com o cliente árabe que vai querer desconto pela demora. Senhor Silva, Quanto tempo você é engenheiro-chefe aqui, Rodrigo? 2 anos. E nesse tempo, quantos erros como esse aconteceram? Nenhum. Esse foi o primeiro. Não. Ricardo se virou. Não foi o primeiro. Foi o primeiro que a fiscalização pegou. Conversei com a equipe antes de vir. Tem 3 outros problemas menores que foram consertados às escondidas. Problemas que você tentou esconder. Rodrigo estava tremendo. Eu não queria decepcionar o senhor. Mas decepcionou. Ricardo cruzou os braços. Sabe o que mais me decepciona? Não é o erro. Erro acontece. Obra é assim. O que me decepciona é a falta de caráter. Senhor, deixa eu terminar. Ricardo estava sério, mas não estava gritando. Sua voz era firme. Conversei com 10 funcionários hoje de manhã, antes de chegar aqui. Sabe o que eles me contaram? Que você humilha as pessoas, que trata mal quem você considera inferior, que usa sua posição para diminuir outros. Rodrigo abaixou a cabeça. Um gerente de obras me contou que você colocou um engenheiro para limpar esgoto só para humilhar. Ricardo apontou para Pedro. Aquele homem ali, um homem com diploma, com conhecimento, com dignidade, e você quis quebrar ele. Eu não sabia que ele era engenheiro. E isso justifica? Ricardo levantou a voz pela primeira vez. Se ele fosse só um pedreiro, poderia humilhar, é isso? Silêncio. Rodrigo, eu comecei como pedreiro. Trabalhei 10 anos com cimento nas mãos, antes de ter minha primeira obra. E sabe por que eu consegui? Porque aprendi a respeitar cada pessoa que trabalha comigo. Do servente ao engenheiro, porque sozinho eu não sou nada. Rodrigo tinha lágrimas nos olhos. Eu sinto muito, senhor Silva. Eu sei que sente, mas sentir não basta. Ricardo suspirou. Você é um bom engenheiro tecnicamente, mas um péssimo líder. E eu preciso de líderes, não de técnicos arrogantes. O senhor vai me demitir? Ricardo ficou em silêncio. Olhou para Pedro, depois para Rodrigo. Não, ainda não. Rodrigo levantou a cabeça surpreso. Você vai ser rebaixado. Não é mais engenheiro-chefe. Vai ser assistente e vai aprender do zero o que é respeito. Vai trabalhar diretamente com o Pedro. Com o Pedro? Rodrigo não entendeu. Ricardo sorriu. Pedro, pode vir aqui? Pedro se aproximou. Ricardo colocou a mão em seu ombro e então disse as palavras que mudariam tudo. Rodrigo, esse homem que você humilhou durante 2 semanas não é só um engenheiro. Ele é meu irmão, Pedro Silva, cofundador dessa construtora. E a partir de hoje, ele é o novo engenheiro-chefe dessa obra. O mundo de Rodrigo desabou. João, que assistia de longe, arregalou os olhos. Bruno sorriu levemente, balançando a cabeça. Outros trabalhadores começaram a sussurrar. Pedro, o pedreiro de bicicleta velha, era o irmão do dono. Rodrigo estava branco, branco como cimento. Eu não sabia, não sabia. Ricardo assentiu, mas deveria ter tratado ele bem independente de quem ele fosse. Essa é a lição. Pedro olhou para Rodrigo. Não havia vitória em seus olhos, não havia vingança, apenas compreensão. Rodrigo, eu não vim aqui para te derrubar. Vim para entender como andam as coisas e para ver se você podia mudar. E eu posso? Rodrigo perguntou, a voz fraca. Todos podem. Pedro estendeu a mão. Se quiser trabalhar comigo, vou te ensinar o que aprendi. Não sobre engenharia, sobre pessoas, sobre liderança, sobre respeito. Rodrigo olhou para a mão. Era a mesma mão que ele tinha humilhado. A mesma mão que tinha consertado a betoneira. A mesma mão que tinha salvado a venda. E agora era a mão que estava oferecendo uma segunda chance. Ele apertou. Eu quero aprender. Ricardo bateu palma uma vez. Ótimo. Então está decidido.
Pedro assume como engenheiro-chefe amanhã. Rodrigo, você vai reportar para ele. E os 200 mil do erro vão sair do meu bolso, não do seu salário. Mas você vai trabalhar o dobro para compensar. Sim, senhor. Ricardo olhou para todos os trabalhadores que tinham parado para assistir. Essa obra vai voltar aos trilhos, e vai voltar com respeito, com dignidade. Alguém tem algum problema com isso? Silêncio. Depois, João começou a bater palma, devagar. Outros se juntaram. Em poucos segundos, a obra inteira estava aplaudindo. Não para a humilhação de Rodrigo, mas para a justiça, para a lição aprendida. Ricardo acenou e foi embora. Mas antes de sair, sussurrou para Pedro. Você fez bem, mano. Muito bem. Pedro sorriu. Obrigado por confiar em mim. Sempre. E enquanto o carro preto se afastava, Pedro olhou para a obra. Sua obra agora. Não era sobre poder, era sobre propósito. E o propósito estava apenas começando. A notícia se espalhou pela obra como pólvora. Pedro, o pedreiro de bicicleta velha, era o irmão do dono, o cofundador da construtora. E agora, o novo engenheiro-chefe. João estava em choque. Cara, eu sabia que você era especial, mas isso é outro nível. Continuo sendo a mesma pessoa, João. Pedro guardava suas ferramentas de pedreiro pela última vez. Só mudou minha função. Mudou tudo. João se sentou. O Rodrigo deve estar querendo morrer. De fato, Rodrigo estava no canto da obra, sozinho, processando o que tinha acontecido. 2 semanas humilhando o irmão do dono. 2 semanas desrespeitando alguém que podia tê-lo destruído com uma palavra. E Pedro não fez nada. Até que a verdade explodiu. Bruno se aproximou de Rodrigo. Eu tentei te avisar. Eu sei. Rodrigo passou as mãos no rosto. Eu fui um idiota completo. Foi, mas ainda tem chance de consertar. Bruno olhou para Pedro, que conversava com outros trabalhadores. Ele te ofereceu continuar. Não muita gente faria isso. Por que ele fez? Por que não me destruiu de uma vez? Bruno sorriu. Porque ele é melhor que você. Melhor que eu. Melhor que todos nós. Ele bateu no ombro de Rodrigo. Aprenda com isso. Pedro reuniu toda a equipe no pátio central. Era hora de falar, de esclarecer, de liderar de verdade. Pessoal, eu sei que vocês estão confusos, então vou explicar. Pedro subia numa plataforma para que todos vissem. Meu nome é Pedro Silva. Sou irmão de Ricardo Silva, dono dessa construtora. Há 15 anos, eu e meu irmão éramos pedreiros. Trabalhávamos juntos, economizávamos juntos, sonhávamos juntos. Quando abrimos essa empresa, eu era sócio. Todos ouviam em silêncio absoluto. Mas 8 anos atrás, eu escolhi outro caminho. Quis estudar, crescer, ver o mundo, vendi minha parte e fui. Trabalhei em grandes empresas, ganhei bem, mas perdi algo no caminho. Perdi a conexão com o chão, com as pessoas, com o trabalho real. Pedro respirou fundo. Há 1 mês, meu irmão me ligou, disse que estava preocupado com essa obra. Não com a qualidade técnica, mas com o ambiente, com como as pessoas eram tratadas. E me pediu para vir ver, mas não como irmão dele, como pedreiro comum. João balançou a cabeça. Por isso a bicicleta velha. Exatamente. Eu queria ver como vocês eram tratados quando ninguém estava olhando. Queria ver quem eram os verdadeiros líderes aqui. E descobri coisas boas e ruins. Pedro olhou para Rodrigo. Descobri que alguns usam poder para humilhar, mas também descobri gente boa, como o João, que ajuda todo mundo, como o Bruno, que tem coragem de falar a verdade, como vocês, que trabalham duro todo dia. E agora? Alguém gritou. Você vai demitir todo mundo e trazer gente nova? Não! Pedro foi firme. Ninguém vai ser demitido, exceto quem não quiser mudar, porque essa obra vai ter novas regras. Primeira regra, respeito. Todo mundo respeita todo mundo, do servente ao engenheiro. Segunda regra, honestidade. Errou? Assume, não tenta esconder. Terceira regra, trabalho em equipe. Aqui não tem estrela, tem time. Aplausos começaram. Tímidos no início, depois mais fortes. E o Rodrigo?
Alguém perguntou: ele vai continuar? Pedro olhou para Rodrigo. Ele vai continuar como meu assistente. Ele errou muito, mas todos merecem uma segunda chance, se ele estiver disposto a aprender e mudar. Rodrigo se levantou, caminhou até a frente. Sua voz estava trêmula. Posso falar? Pedro assentiu. Rodrigo se virou para todos. Eu não sei nem por onde começar. Eu fui arrogante, fui cruel, tratei pessoas com desrespeito, especialmente o Pedro. Ele olhou para ele. Você chegou aqui humilde, trabalhador, competente, e eu te humilhei porque você vinha de bicicleta, porque tinha roupa velha, porque eu achei que era melhor que você. Lágrimas começaram a cair. Eu estava errado, completamente errado, e só percebi isso quando perdi tudo. Quando vi que o homem que eu desprezei era 10 vezes o homem que eu jamais serei. Rodrigo, Pedro começou. Não, deixa eu terminar. Rodrigo limpou os olhos. Eu não mereço estar aqui. Não mereço essa segunda chance. Mas se você me der, eu juro que vou mudar. Vou aprender, vou ser melhor. Silêncio. Depois Pedro desceu da plataforma e ficou cara a cara com Rodrigo. Você merece sim, porque reconheceu o erro, porque teve coragem de pedir desculpas publicamente, e porque todo mundo merece crescer. Pedro estendeu a mão. Vamos trabalhar juntos? Rodrigo apertou, chorando. Vamos! A obra explodiu em aplausos. João estava chorando. Bruno sorria. Até os mais durões estavam emocionados. Porque não era só sobre Rodrigo. Era sobre todos. Todos tinham julgado alguém. Todos tinham menosprezado alguém. E todos estavam aprendendo. Mais tarde, no escritório, Pedro reorganizava tudo. Rodrigo entrou, tímido. Posso ajudar? Claro! Senta aqui. Pedro mostrou uma cadeira ao lado da mesa. Não na frente. Ao lado, como iguais. Rodrigo sentou. Por que você fez isso? Por que não me destruiu quando podia? Pedro parou de organizar papéis. Olhou para Rodrigo. Porque destruir é fácil. Construir-se é difícil. E eu não vim aqui para destruir ninguém. Vim para construir. Construir pessoas. Construir respeito. Construir algo que dure. Mas eu te humilhei tanto. Sim, humilhou. E isso doeu. Não vou mentir. Pedro se sentou. Mas sabe o que eu aprendi? Pessoas que humilham os outros geralmente estão com medo. Medo de não serem bons o suficiente. Medo de serem descobertos. E você estava com medo, Rodrigo. Medo de errar. De não ser o engenheiro brilhante que todos esperavam. Rodrigo abaixou a cabeça. Você está certo. E agora que você não precisa mais fingir ser perfeito, pode finalmente ser real. Pode crescer de verdade. Pedro sorriu. Essa é sua chance. Eu não vou desperdiçar. Rodrigo levantou a cabeça. Prometo. Eu sei. Eles trabalharam juntos até tarde. Pedro ensinando, Rodrigo aprendendo. Não sobre cálculos ou estruturas, mas sobre liderar, sobre ouvir, sobre respeitar. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo se sentiu leve. Sentiu que podia errar sem ser destruído, podia aprender sem ser julgado. Quando finalmente saíram, a lua estava alta. Pedro pegou sua bicicleta velha. Rodrigo olhou para ela. Você vai continuar vindo de bicicleta? Pedro sorriu. Vou. Me lembra de onde vim, me mantém no chão. Posso vir com você amanhã? De bicicleta? Pedro olhou surpreso. Sério? Sério? Eu preciso reaprender muita coisa, inclusive humildade. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. E não tem jeito melhor que começar pedalando. Pedro deu uma risada. Então te vejo amanhã às 6. Não se atrase. Não vou. Eles se despediram. E enquanto Pedro pedalava para casa sob a luz da lua, ele sabia. A verdade tinha explodido, mas não tinha destruído. Tinha libertado. Libertado Rodrigo de sua arrogância, libertado a obra de um ambiente tóxico e libertado ele mesmo para finalmente voltar ao que amava. Construir, não só prédios, mas pessoas. 3 meses depois, a obra estava irreconhecível, não só pela estrutura que subia, mas pelo ambiente. Havia risos, cooperação, respeito.
Pedro chegava toda manhã na mesma bicicleta velha, e ao lado dele, pedalando, vinha Rodrigo. Os dois conversavam no caminho, planejavam o dia, dividiam ideias, como parceiros. Sabe o que percebi? Rodrigo disse enquanto estacionavam. Que pedalar limpa a mente. Eu chegava de carro nervoso, agora chego calmo. Pedro sorriu. E percebeu que ninguém te julga pela bicicleta? Percebi. Na verdade, eles me respeitam mais, porque viram que mudei. E como se sente? Livre. Pela primeira vez em anos, livre. João chegou correndo. Pedro, Rodrigo, precisam ver o 10º andar. Ficou perfeito. Subiram. E estava impecável. João tinha liderado tudo. Você está pronto para ser mestre de obras. Pedro colocou a mão em seu ombro. Sério? João arregalou os olhos. Sério? Rodrigo, o que acha? João tem talento natural para liderar, e as pessoas confiam nele. Então, na segunda, você começa oficialmente. João abraçou os dois. Vocês mudaram minha vida. Você mudou sua própria vida, João. Pedro sorriu. A gente só deu a oportunidade. O senhor Al-Rahman apareceu para vistoriar seu apartamento, com Hans, o consultor. Quando viram Pedro, sorriram. O engenheiro pedreiro. Al-Rahman apertou sua mão. A vistoria foi impecável. Hans estava impressionado. Essa é a obra mais bem executada que já vi no Brasil. O crédito é da equipe, Pedro chamou Rodrigo. Rodrigo foi fundamental nos acabamentos. Al-Rahman olhou para Rodrigo. Você não era o arrogante? Rodrigo ficou vermelho. Pedro respondeu. Era, mas as pessoas mudam. Hoje ele é um dos melhores líderes que temos. Hans estendeu a mão. Mudança é sinal de inteligência. Parabéns. Quando saíram, Rodrigo se virou. Você não precisava ter falado bem de mim. Precisava, porque era verdade. Você merece reconhecimento. Nunca vou esquecer o que fez por mim. Você se salvou, eu só mostrei o caminho. Naquela noite, Ricardo Silva apareceu. Trazia cerveja e pizza para todos. Era sexta. Pessoal, há 3 meses, essa obra estava com problemas. Hoje é a obra modelo da nossa construtora, graças a cada um de vocês. Aplausos. Mas, principalmente, graças a 2 homens. Meu irmão, que desceu do topo para entender a base. E Rodrigo, que teve coragem de reconhecer seus erros e reconstruir. Rodrigo se aproximou. Posso falar? Claro. Há 3 meses eu era um idiota. Humilhei o Pedro dia após dia. Mas ele não revidou. Trabalhou. Mostrou competência. E quando descobri que era irmão do dono, achei que estava acabado. Rodrigo olhou para Pedro. Mas ele me deu uma segunda chance. Me ensinou o que é liderar de verdade. E hoje sou um homem diferente. Uma pessoa melhor. Obrigado, Pedro. Pedro abraçou Rodrigo. Você sempre mereceu. A obra inteira aplaudiu. Ricardo levantou sua cerveja. Um brinde, a segunda chances à mudança e ao melhor time que já tive. Saúde! Pedro se afastou e foi até o portão. Olhou sua bicicleta velha. Ricardo se aproximou. Pensando em trocar? Nunca. Essa bicicleta me lembra de onde vim. Me lembra que não importa o cargo, importa quem você é. Você fez diferença aqui, mano. Rodrigo fez. Ele escolheu mudar, porque você deu espaço. Muita gente teria esmagado ele. Ricardo olhou a obra. Isso é liderar de verdade. Quando você me ligou há 4 meses, hesitei. Achei que tinha deixado esse mundo, mas voltei para casa. Vai ficar? Vou. Como engenheiro, como líder, porque isso aqui tem propósito. Bem-vindo de volta, irmão. Rodrigo se aproximou com cervejas. Posso sentar? Claro. Os 3 ficaram em silêncio, observando a obra. Não só de concreto, mas de respeito, de segundas chances, de humanidade. Sabe o que aprendi? Rodrigo quebrou o silêncio. Que julgamos pelo que as pessoas têm, não pelo que são. E isso é burrice. E agora? Pedro perguntou. Agora olho para dentro, para o caráter, para o trabalho. Rodrigo sorriu. E descobri que tem mais riqueza num pedreiro honesto do que num engenheiro arrogante. Ricardo riu. Essa eu vou guardar. Brindaram.
E naquele momento, 3 homens compartilhavam a mesma lição. Humildade não é se diminuir, é reconhecer que todo mundo tem valor. Liderança não é mandar, é inspirar. E justiça não é destruir quem erra, é dar chance para acertar. Nunca julgue um livro pela capa, porque às vezes o homem de bicicleta velha é quem vai te ensinar as maiores verdades da vida. Verdades que não se aprendem em faculdade, se aprendem no chão, com as mãos sujas de cimento, com o suor do trabalho honesto, com a humildade de quem sabe que todos somos iguais. Justiça foi feita, não com vingança, mas com amor, com segundas chances. E a maior lição? Construir pessoas é mais importante do que construir prédios, porque prédios caem, mas o que você constrói no coração das pessoas dura para sempre. A vida sempre vai te testar para saber o que tem mais peso, teu orgulho ou teu caráter. Se essa história te tocou, comenta aí embaixo. Construir pessoas é o que importa, porque talvez hoje seja o dia de você dar uma segunda chance, para alguém ou para si mesmo.